Olá, seja bem-vindo ao programa Podercast, esse programa que tem impactado muitas vidas e com certeza você será impactado. Então assista até o final, já vai dando like, já vai compartilhando aí nas suas redes sociais, que Deus vai mover, Deus vai falar de uma forma poderosa em nome de Jesus. Apóstolo Eli, é Isso. isso? Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, pastor Ares. Então, um prazer enorme estar aqui com o senhor, tá? Glória a Deus. Apóstolo, como foi o início da sua fé? Você nasceu em um lar cristão ou se converteu já adulto? Então, na verdade, eu era ateu. Eu não acreditava em Deus e era envolvido com magias ocultas, né? Então, no início, assim, eu não acreditava que Deus existia. Até então, pelo nível de sofrimento que minha mãe viveu, que eu vivi muito abandono da parte do meu pai. Então, eu descobri o evangelho em um momento, eu lembro que foi aos meus 16 anos. Eu lembro que teve uma briga muito interna dentro de mim, um amigo meu. E esse amigo meu, naquela época, era usado muito no poder, né? Na demonstração do poder. E ele me apresentou o evangelho. E eu comecei a frequentar, comecei para reuniões de oração. E ali eu fui batizado com o Espírito Santo. E foi amor à primeira vista. Mas você mexeu com magia pesada, feitiçaria? Eu era satanista. Você era satanista Isso, mesmo? satanista. E o que levou você para esse meio? Eu comecei a criar interesse por alguns livros como Necronomicon, A Chave Menor de Salomão. Então como eu não sabia, não entendia quem era Deus em sua essência, eu apenas via o formato de Deus segundo o que o sistema demonstrava, então eu achava que era algo muito limitado, porque as pessoas falavam tanto que Jesus andava sobre as águas, que Jesus fazia coisas fora do comum, mas na prática eu não conseguia ver aquela manifestação. Então, esse lado oculto me mostrou coisas que foram além da minha imaginação. Mas, na verdade, foi tudo enganação. Você viu o poder também do lado oculto? Um poder não no sentido figurado como a gente hoje consegue demonstrar o poder de Deus, mas um poder muito grande de influência sobre as pessoas. Afinal de contas, as pessoas buscam serem aceitas ou até mesmo terem os seus sonhos realizados. E o que esse lado faz é proporcionar, pelo menos de forma bem curta, essa reação, essa sensação de ter. Mas na verdade, a pessoa mais perde do que tem. Então você veio de um lugar pesado, se converteu e já foi logo ser batizado com o Espírito Santo. Mas de onde você é natural assim, que eu sei que você chegou em São Paulo faz pouco tempo. E depois nós vamos falar até de algumas origens suas. Mas esse processo de você convertido para o ministério, se foi longo ou não, e onde você veio realmente, da cidade, né? Ou estado. Eu sou do menor estado do Brasil, que é Sergipe. Eu lembro até, tem uma forte aparição com Elias, né? Elias veio de Tesbe, Tesbe nem estava no mapa, então considero muito o Sergipe como Tesbe, porque até então o modelo de fé de Sergipe é aquela coisa, você é aceito até onde as pessoas concordam que aquilo é Deus. Se elas não concordam que a forma como você fala, ou a forma como Deus te usa é Deus, então elas vão eliminar. Já vi muitos amigos meus morrerem espiritualmente. Então, para mim, a transição, para mim, o início foi quando eu ouvi falar de Jesus. Mas o maior impacto mesmo foi dentro do presídio. Quando eu fui preso por formação de quadrilha, tráfico de drogas. E quando eu fui preso lá, Mas antes de se converter. isso, lá foi que houve o impacto. Eu lembro que a gente começou a fundar uma igreja do nada. Fundou a igreja, já tinha um irmão que era cristão lá e ele falou de Jesus pra mim. Naquele dia se manifestou, um carcereiro se manifestou e ele estava muito enfurecido e aquilo mexeu comigo. Eu disse, eu tenho que mudar de vida. Porque minha mãe sempre foi cristã. Minha mãe era da Assembleia de Deus, orava por mim. E eu falava, às vezes eu escutava a voz de Deus, eu dizia, eu não acredito. Eu não acredito em você. Eu falava dessa forma. Não adianta, eu vou ser o que eu quiser ser. Eu não vou ser pastor, nada desse tipo. Eu não acredito nessas coisas. E ele falou pra mim que a minha mãe tinha orado dessa seguinte forma: Senhor, se o meu filho for mudar, traga ele pra cá. E eu tava em Brasília nesse momento de transição. E quando eu vim pra cá, eu lembro que eu tava muito magro. Eu falei pra minha mãe, mãe, a senhora orou assim? E ela falou, sim, como é que você sabe? Eu disse, mãe, eu não sei, eu sei que alguém me falou.
E esse alguém foi Deus. E ali começou a ter uma certa mudança, né? Eu comecei a ser mais tolerante às coisas de Deus. E, e como foi essa jornada de você não só indo para o ministério, mas começar a entender sobre o poder de Deus, até demonstrar o poder de Deus, isso com quem você aprendeu, como foi que foi esse processo, foi transferência, foi um monte, foi algum, qual foi a chave? Pastor Aristo, eu lembro que logo no início, eu tinha 16 anos, eu lembro que eu vi um vídeo, acho que era DVD, na época, não sei se você lembra, DVD. Você é novo ainda, pegou DVD, DVD do meu tempo. Peguei, Peguei ainda videocassete que você pegou. peguei um pouquinho ainda, era bem criança, mas eu peguei ainda. Eu lembro que, assim, eu escutava muito as ministrações dos Gideões. Todo jovem que ele assiste os Gideões missionários, ele fica tocado. Ele quer muito aquilo, né? O pastor Adeildo e outras pessoas que a gente assistia, a gente colocava terno, comprava terno de R$ 10 na época, e era um bazar, então a gente queria ser visto daquela forma. Só que até então eu achava que aquele era o ápice do poder, que era aquilo o evangelho. Até que um certo dia eu fui comprar filmes na feira e eu encontrei um DVD de um cara com terno branco. Pensei, que coisa absurda, terno branco. Esse cara tá parecendo até, não sei, um pai de santo. Eu pensei com a minha ignorância na época, eu comprei. Quando eu comprei esse DVD, eu coloquei ele e eu senti algo sair da televisão. Algo me tocou. Eu não sabia o que hoje eu sei sobre aquilo. A atmosfera que estava sobre a vida do pastor Benihim me alcançou. E eu fui tocado naquele vídeo. Você não conhecia o Benihim? Nunca. Foi a primeira vez que eu tive contato com algo daquele tipo. Foi algo, na minha visão na época, eu achava, poxa, isso é muito bizarro, o que é isso? Como é que esse cara consegue fazer isso? E que presença é essa esmagadora? E eu peguei, desmontei a minha cama, fiz um altar e eu comecei a orar. E do lado da minha casa tinha um centro, que era da minha avó. Inclusive que ela se converteu, né, através da nossa oração. E eu lembro que enquanto eu estava orando, pastor Aristo, algo aconteceu ali. Porque eu vi as centenas de demônios que estavam em cima dos muros do quarto. Então aquilo me marcou porque eu sentia algo. E dali em diante eu lembro que eu colocava a mão nas pessoas e elas eram batizadas com o Espírito Santo. Mas eu não sabia o que era aquilo, eu tinha medo, para ser sincero. Mas então o poder de Deus você recebeu, vamos dizer, uma transferência que você não sabia na época, assistindo um DVD. Por isso que eu falo, você online, tem testemunho aqui no Podercast, muita gente recebendo impartições, transferência, sendo ativado, batendo com o Espírito Santo, cura, assistindo online. É possível, acontece, né? E o DVD era algo gravado, talvez de quantos anos, e ele ainda foi impactado. Mas então Deus já começou, depois que você recebeu isso, você já começou sendo usado por Deus com poder, então a porta se abriu lá, né? Sergipe começou a ter agenda, vem pregar aqui na minha igreja, ou foi ao contrário? O pessoal entendeu ou não entendeu esse poder que estava movendo? No início eles entenderam porque até então era algo que se encaixava no padrão. A gente sabe hoje que quando se fala de poder, criaram-se muito padrões, ou seja, lâmpadas. E eles colocam o sagrado dentro dessa lâmpada. Então, se você não estiver dentro do padrão de crença, o limite da crença que as pessoas tenham, elas não vão acreditar. A princípio foi, as pessoas aceitaram, porque era o normal. Coloca a mão sobre a cabeça e o Espírito Santo vinha. Mas o próximo passo, pastor Ariston, foi muito desafiador para mim. Aos 22 anos, eu lembro que meu amigo, que é pastor hoje, lá de Sergipe, pastor Reinaldo, ele me mostrou um vídeo dos Generais de Deus. Você já deve imaginar o vídeo qual é. Foi a segunda vez que eu tive contato. Eu não acreditava, apesar de que eu recebi aquilo, eu disse, não, mas isso é impossível. Como é que um homem pode movimentar a matéria? Isso é pura física quântica. Como é que é possível isso? Eu não sabia explicar. Eu me achava uma aberração por fazer isso, mas eu achava mais ainda eles. Eu não concordava. Eu disse, não, isso é besteira. O homem tem que pregar, tem que gritar mesmo. Esse é o evangelho. E aí eu fui impactado. Foi impactado em outro vídeo. E essa é a chave, a maior chave. Por quê? A transferência você recebe e ela vai ativar uma função dentro de você. Só que a visitação, ela vai ativar você como quem você é, que nem Moisés na sarça.
Então, aquilo ali não foi só um DVD. O apóstolo, que no inglês apóstolo, Doug Williams, que inclusive o pastor Pedro Medina teve com ele foi o cara que trouxe essa ciência. Ele falou sobre a imersão em vídeos. E eu li o vídeo dele e eu entendi. Então, se você deseja, talvez você não tenha condições, como eu não tinha, de ir para grandes centros de treinamentos para aprender o poder de Deus, assista vídeos constantemente de cura, seja qual for o seu nível de operação. E você vai entender que esse poder vai se apegar a você. É que nesse podcast agora. Eita glória. Assiste até os podcasts várias vezes, podcast aí. E aí eu já pega aí a chave. E eu já falo, compartilha também que quando você está semeando unção, né? Você está semeando conhecimento. Compartilha aí no grupo de Facebook, grupo de WhatsApp. Nosso alvo, que está longe ainda, é alcançar 100 mil inscritos até o final do ano. Então, ajuda nesse alvo aí, em nome de Jesus. Até você também quiser ofertar, abre a mão aí que ajuda também. Mas é interessante que então tudo começou ali em Sergipe, Deus te usando, mas só que você começou até ensinar isso. Se levou tempo para você começar a não só, que nem você falou, você foi recebendo sem entender. Igual recebeu lá do Benihim, não entendia, dos generais, não entendia. Como veio esses entendimentos, essas chaves, isso aqui funciona assim, isso aqui funciona desse jeito. Como você entendeu? Igual um pastor que é bem conhecido, ele fala dos padrões, ele gosta de falar padrões. Como você começou a entender esses padrões? Então, como eu falei pro senhor, quando eu comecei a assistir esse vídeo que esse amigo me colocou na frente do computador, eu tive a mesma experiência. Algo saiu da televisão. O Herbert Engel, Chris O'Keolan, Shepherd Bushiri e o próprio Benihim, que são os 4 nesse vídeo. Só que o cara que mais me marcou foi o Shepherd Bushiri. Como é possível um homem bater no chão e as pessoas zoarem? Eu fiquei tocado pelaquilo. Então eu disse, Deus, eu quero muito isso. E o que eu vou falar agora, talvez você que seja muito religioso, vá se contorcer aí do lado, mas vá entendendo que é pro seu bem. Eu falei, Deus, eu quero isso. Ele disse, você tem que nascer de novo. Eu disse, como eu tenho que nascer de novo? Eu já sou missionário. Eu já fui batizado nas águas, eu dou dízimo, oferta, eu prego. Vá nascer de novo. Eu peguei minha Bíblia, subi um monte e refiz minha aliança com Deus. Quando foi à noite com esse mesmo amigo, que hoje ele é pastor, na época ele não era, eu lembro que uma mão me jogou no chão e ela me amassou. Eu nunca tinha sentido nada daquele jeito. Foi algo assustador, parecia que eu tinha perdido o movimento do meu corpo, eu não conseguia me mexer. E aí, os meus olhos se abriram e eu comecei a ver 2 bandeiras se fundindo, uma águia, eu via os profetas americanos, profetas africanos, crianças africanas com um prato e a voz de Deus dizendo, ainda tem muita coisa para ser feita. Quando eu voltei para o meu corpo, porque existe o arrebatamento de espírito e o arrebatamento no espírito. No espírito, a dimensão está em você. De espírito, você é levado até a dimensão. Então, eu tive um arrebatamento de espírito. Eu fui levado até essa dimensão. Quando eu retorno, eu já conseguia ouvir orações. Eu conseguia saber quem estava abaixo do monte, qual era o lugar que eu precisava ir. E ele falou para mim, agora desça lá, vá na casa, rua assim, assim, e ministre sobre essas moças. E eu ministrei e elas começaram a cair. Só que, sabe, ainda era algo acidental, eu não conseguia ter controle sobre isso. Não tinha algo que me ensinava. Eu assisti vários vídeos, os homens de Deus falando, só que parece que nada se encaixava ao meu padrão, era algo estranho. Porque às vezes eu balançava as mãos ou a cabeça e as pessoas caíam. E eu ficava me perguntando, o que é isso? Por que está acontecendo isso comigo? Mas, por outro lado, eu comecei a sentir sede. Eu comecei a sentir fome. E eu comecei a assistir vídeos do pastor Joel, vídeo do apóstolo Wilker e de outros homens de Deus que eu via que já tinha esse acesso. Mas a pergunta era, como chegar nesse nível de movimentar a matéria? Como é possível você chegar a um nível tangível daquele poder? E aí eu comecei a ser ensinado por Magiddens. Hoje eu entendo o nome, a classe. Mas de momentos que eu estava em jejum, são classes angelicais. Como é o nome? Magiddens. Magiddens, Ishins, Ofanins. E o mais interessante... E via como? Vinha com visões? Assim, você via eles? Era, sabe, era algo de forma física, mas não nesse plano. Não era físico como o nosso plano, na nossa realidade, mas era em outra realidade.
Então eu tava no monte, eu aprendi a fazer um jejum no Yom Kippur, chamado Tanit Dibu, que é o jejum do silêncio. E enquanto eu fiz esse jejum, eu lembro que desceu um ser e ele falou pra mim: eu fui enviado por Deus pra te ensinar mistérios durante 30 dias. Eu disse: isso é possível? E eu ele começou a ministrar no meu espírito. Então ele disse: olha, você vai chegar nas pessoas e você não precisa gritar. Coloque a mão e espere o comando e fale: curado. Pronto. E assim as curas aconteciam. Pernas que eram maiores do que a outra, pessoas que sentiam dores na perna, pessoas que eram paralíticas. Eu colocava a mão, eu esperava a voz dizer agora e eu falava: curado. Você escutava a voz da audível? É uma voz, como eu costumo falar, é como se minha audição tivesse na frequência de Deus. Porque se eu não conseguiria ser perceptível dentro da nossa frequência, já que nós estamos numa frequência que ela é linear, muito direta. Você escuta, digere e faz. Só que nessa frequência do espírito é circular. Ele fala e as coisas começam a correr de acordo com o que a voz dele está falando. Ou seja, você acessa essa voz. Então, quando eu comecei a aprender, as coisas começaram a vir. Eu confesso pro senhor que eu dizia, meus livros teológicos eu dei. Eu não conseguia mais ler um comentário bíblico. Simplesmente as coisas vinham na minha mente. E eu sabia o que tinha que fazer. Ele começava a me ensinar sobre um versículo. Só que o que mais marcou pra mim, dentro dessas visitações, que eu tive centenas de visitações angelicais, nesses jejuns, eu me trancava no quarto e eu era levado em dimensões. Esse jejum era só água ou sem água? Sem nada, só silêncio. Sem comer, sem beber e ficar em silêncio, esperando. Em silêncio. E ceiar sempre, com suco de uva, ingerindo suco de uva sempre. Eu ficava calado. Na mente era: Senhor, eu abro esse jejum no intuito de transcender no espírito. Então, transcender é você evoluir. Então, às vezes, o problema de muita gente que até recebeu transferência e não consegue fluir é porque está fora da sintonia. Marossi Kataya. Vai pegando a chave aí. Mas então, você aprendendo dessa forma, diretamente sobrenatural, vamos dizer, um ensino sobrenatural, então seu ministério explodiu lá em Sergipe. Então, essa é a questão, ainda não. Porque alguns pastores que viram essa capacidade, eles me chamavam para cultos específicos, porque lá, exemplo, a igreja estava fria, então gerava um avivamento. Pessoas saíam com mais vontade de orar, pessoas queriam ler mais a Bíblia. Só que até então eu ainda passei por alguns níveis de fracasso. E aí é uma das coisas que no Brasil não se fala muito. Então eu aprendi com mentores americanos. Dr. Love Elias, Webert Engel, Kamal Osman, Edu Edechuco, Aaron Mosaia. Foram homens que me ensinaram sobre esse movimento. Só que até então, sabe, pastor Aristo, quando o senhor recebe uma palavra muito forte e o senhor chega lá, o senhor prega a palavra e não acontece absolutamente nada. Eu passei muito por isso. Só que eu pensava, disse, poxa, eu acho que não é pra mim essa coisa, porque por mais que eu ore, acontecia de forma acidental. Eu não conseguia fazer sempre, como eu vejo muitos homens que fazem. Eu olhava, poxa, não tem dificuldade. Eles fazem. Eu tive uma dificuldade no início. Mas por que isso não acontecia sempre? Porque eu não entendia o princípio focal da coisa. As pessoas estão sempre focadas no poder, mas elas não entendem como cultivar um ambiente para que Deus habite. E a palavra para isso é Merkabah. Quando você se torna veículo para Deus, você acaba comportando uma atmosfera. A atmosfera é o perfume de Deus, é a kavod. Então, onde você chega, ele vai chegar primeiro. A Bíblia fala que quando Abraão estava sentado no horário mais quente na sua tenda, passam anjos. E aqueles anjos eram Ishins, que são anjos de revelação, anjos mensageiros. Só que o mais interessante, pastor Aristo, é que naquele exato momento, ele vai atrás, ou seja, ele busca. Tem gente que é bom em buscar. Mas ele só não busca, ele atrai. Tem gente que é até bom em atrair. Mas ele não só atraiu, ele alimentou. Ele lavou os pés, que no Antigo Oriente significava que ele estava alegre com a presença daqueles seres. Até o ponto daqueles anjos profetizarem para ele. Ou até mesmo um anjo que apareceu na sarça. De dentro do anjo saiu a voz, ou seja, e do meio da sarça.
Ou seja, perceba que esses homens que tiveram esse acesso com essa dimensão no espírito, com essas visitações angelicais, depois disso eles carregavam uma atmosfera. A atmosfera é a armadura que o ungido precisa carregar. Então tem muito ungido que até tem unção, mas não consegue fluir em todo lugar porque não tem atmosfera. E sem atmosfera, o poder vem, mas não vem o impacto. E quando eu aprendi sobre como criar a atmosfera, até a mensagem que eu aprendi foi co-create in atmosphere. E quando eu comecei a criar, pastor Ariston... Desculpa cortar, você vê os americanos em inglês, você entende o inglês? Assisto muito, até hoje. Só consigo assistir eles, inclusive. Em inglês? Sim. Então pode continuar. Como criar essa atmosfera? Esse principalmente é um dos segredos mais altos do meu ministério. Porque eles compõem 3 coisas. A primeira coisa é o Tongues of Fire. Quando eu comecei a ensinar os jovens da minha época com Tongues of Fire sobre oração em línguas, eu ensinei para eles que o sistema diz que você tem que sentir para falar, mas você fala para sentir. E existem níveis. Existe o Speaking Tongues, que é o falar em línguas. Swinging Tongues, cantar em línguas. Tongues of Fire, que é o orar em línguas. E o Dangerous Tongue of Fire, que é uma língua espiritual de guerra. Então eu comecei a praticar aquilo. Inicialmente foi isso, até eu conseguir controlar uma atmosfera. Exemplo, você chega num culto, o louvor é bom. Quando troca de louvor, o louvor já quebra a frequência. E você sente aquilo, que a unção se esvai. Então, o problema de muita gente hoje não é nem o poder, é saber hospedar o poder. Manter o poder e alimentar. É você crescer a sua capacidade. Então, como começa? A criação de uma atmosfera é simples. Você só pode emanar o que você tem. O segredo principal é o Marosicantelino, Leprosuta, Baracatosa. E você começa a orar em línguas, e você começa... Porque a gente aprendeu que tem que se encher para liberar. Eu aprendi que eu tenho que me esvaziar para liberar. Então eu não preciso me encher, buscar para me encher. Eu me esvazio para ministrar. Porque se eu me esvazio, eu dou mais espaço ao Espírito. Em outras palavras, eu estou crescendo a minha capacidade. Então, a chave principal é a oração em línguas. Você evolui, você cresce. 30 minutos, você fica sério. 1 hora, você já fica muito adulto. 2 horas, você transcende. A sua mente começa a receber insights. E uma das chaves, quando eu crio uma atmosfera, como o senhor mesmo esteve lá comigo, eu consigo ouvir o que as pessoas estão pensando. Eu consigo ter revelações profundas e precisas. E você ensinou isso daí na igreja, a igreja entendeu? A A igreja aceitou? A questão, a igreja, é legal esse ensino, ou não entendeu nada, ou às vezes quando você sempre vai ensinar algo novo, né? Há uma resistência, né? Eu nunca ouvi falar isso. Até você talvez falasse, fui ensinado pelos anjos. Não sei se você chegou a falar isso, mas se teve resistência. No início teve muita resistência pelo fato de eu ser usado nessa modalidade. De onde eu venho, as pessoas são usadas muito em profecia. Demonstração de poder, não. Demonstração de poder é algo que está fora da curva. Então, muitos pastores, quando viam aquilo, eles viam potencial. Só que eles usavam aquilo ao favor deles. E toda vez que eu vou ensinar, eu sempre trago bases, como me foi ensinado. O Espírito, em Gênesis 1, ele está criando uma realidade. Não é apenas um mover. Não foi um mover vazio. Foi parash. Foi parir, criar, gerar. Então, para que a palavra ganhe peso e ela se torne realidade, é necessário com que o Espírito se mova. Se o Espírito não se move, não tem palavra. Se não tem palavra, não tem luz. Se não tem luz, não tem um ambiente. E como convocar os anjos? O famoso Hutu Sumu Angels. A coisa principal, perceba que Abraão ele fez isso. Abraão ele chama. Aliás, ele busca, ele mantém e ele alimenta. Você não consegue interagir com seres angelicais, ou se alguém disser para você que falou com um anjo, ele mexeu a boca, e descarte, isso é mentira. Anjos não se comunicam na frequência humana, eles estão em outra realidade. Eles se movem em outra realidade no espírito. A forma de pensamento. Isso, eles transmitem, a frequência é mais ou menos assim, pastor Ariston. É como se a gente estivesse conversando por telefone, mas não tem telefone, mas eu sei que o senhor está me falando algo. Eu sei o que tenho que fazer.
Então, quando começou a acontecer isso comigo, eu tava orando no monte, e eu lembro que caiu uma caixa dourada, e tinha o nome Angels, ou Angelos, em latim. E dali começou a acontecer isso, só que até então eu não sabia como era. Até que um certo dia eu estava orando, e eu comecei a ter muito essa questão da visitação angelical. Aí muita gente vai dizer, mas como eu vou discernir que é um anjo de Deus e como não é você? O discernimento é muito pelos olhos. Quando Adão perdeu isso, pronto, os sentidos de Adão se tornaram almáticos quando Adão perde a sua visão. E os seus olhos se abriram e viram que estavam nu. Então ele perde a ótica da alma. O discernimento é aqui, você sente, ouve, vê e toca através dos olhos. É que nem Deus. Deus não vai ficar olhando você fazendo gestos. Ele vai sentir o cheiro, se é cheiro suave. Então ninguém impressiona Deus. Ele gosta do cheiro. O que você emana quando você faz, quando você ora. Então, a forma de você convocar anjos é literalmente, primeiro que você tem que ter a sua visão aberta. E quando eu falo visão aberta, eu não estou falando do dom. Eu estou falando sobre a frequência espiritual de interação. E você não precisa fazer, anjos, venham, façam isso, não. Você vai estar em oração e você literalmente vai fazer aquilo. E você vai falar, olha, eu preciso que isso aconteça. Eu preciso entender sobre algo. E você começa literalmente a receber aquilo. Tem pessoas que vão ter a habilidade de ver. Mas não fique pensando que o anjo é coisa linda, tá? Vai ter momentos que você vai ver um exemplo, um ofanim, um ser com 6 asas e um olho gigante. Ou até mesmo você vai ver como um aspecto de fogo. E uma coisa, se você... Cheio de olhos. Isso. De olhos. Tem gente que diz, não, eu queria ver um anjo. Então, irmão, não se engane. Não há beleza. É que tem vários tipos, né? Não há beleza. E uma coisa que tem anjos que eles só vão se manifestar para você em formato humano quando eles se sentem à vontade. Então, para mim, essa prática de entender sobre a questão da convocação angelical, de estar orando, eu estava ministrando numa igreja antes de eu vir para São Paulo. E no espírito eu sabia que algo estava acontecendo, Deus já tinha me revelado o que aconteceu com o pastor, o que estava acontecendo com a pastora, então eu já fui sabendo. E sem falar que eu comecei a passar mal, eu sabia que tinha pessoas que iam cair manifestadas. E quando eu comecei a ministrar, eu percebi que eu não consegui acessar o lugar, dominar o território e muito menos criar uma atmosfera. E eu tenho uma regra, se eu não sinto a nuvem, eu não ministro. Não que eu vou chegar na sua igreja e vou dizer, eu senti a nuvem, tô indo embora. Não, eu fico preocupado porque eu sei que tem anátema que precisa ser expurgada. E calma, eu não sou daquele tipo de pessoa que Deus mostrou uma coisa e vai dizer, é isso que te digo assim, olha, você tá em pecado. Anátema é o quê? Anátema é maldição, algo que tá trazendo bloqueio. Porque, exemplo, a Bíblia fala que a nuvem acompanhou o povo para fora do cativeiro. A Bíblia diz que Deus falou com Moisés, não com o povo, mas o povo que clamou. Não foi Moisés. Deus falou, eu ouvi o clamor do meu povo. Então, ouvir o clamor é uma coisa, responder é outra. Ainda mais quando você está em regiões de cativeiro. Então vão ter nuvem de glória, ou até mesmo vai ter seres angelicais que não vão se manifestar em certos lugares. Que nem eu já fui em igrejas ministrar e o Espírito Santo falou, não. Mas por quê? Porque tem anátema, coração sujo. Mas como fazer para limpar? Não tem como limpar? Tem. É aí onde entra a atmosfera. Você colocar um louvor de adoração ou colocar um fundo de adoração. Não tenha pressa em ministrar. Manda as pessoas colocar a mão no coração. Induza elas a amarem Jesus. Digam a elas como fazer. Ame Jesus. Comece a adorar. E quando você começa a fazer aquilo, você começa a evaporar para fora. Você começa a colocar para fora a unção que você tem. E as pessoas começam a sentir automaticamente. E ali, Deus começa a revelar quem são os vasos de poder. Ou seja, os famintos. E ali você começa a ministrar. Ministrou no primeiro faminto, a atmosfera tá densa, gente chorando, gente que caiu. Ali é um ambiente propício para você liberar e começar a operar na unção. E nessa igreja que você disse que tava barreiro, você nem ministrou? Eu ministrei, comecei a ministrar, mas eu percebi um bloqueio. E até as pessoas, como me conhecem e já sabem que Deus me usa assim, elas ficaram um pouco surpresas, porque não aconteceu como acontece. Porque existem pessoas que se movem na atmosfera errada. Você pode chegar numa igreja querendo ministrar poder e Deus quer curar pessoas. Ou vai ter momentos que Deus quer apenas revelar coisas e você quer curar ou quer orar por poder. Então tem pessoas que se movem na atmosfera errada. A atmosfera angelical, a atmosfera de cura,
atmosfera de poder, atmosfera de amor, atmosfera de visitação. Então, quando eu entendi o que estava acontecendo, foi na hora que eu fiz a convocação. Eu convoquei anjos. Anjos de guerra, agora, aqui. Quando eu falei isso, Deus tomou a casa e as pessoas começaram a entrar. Pessoas com movimentos começaram a travar guerra. Pronto, ali Deus fez algo, teve pessoas que foram curadas ali. E ali as pessoas entenderam que era uma batalha espiritual. E que não se tratava de mau desempenho do ministro. Sim. Que alguns falam, não aconteceu nada, o ministro tava é culpa do pregador sempre, né? Isso. E você fala de visitação de anjos e de arrebatamento, né? Isso é transferido? Você pode orar para alguém e ele receber ou a visitação do anjo ou ser arrebatado? Ele pode, por uma oração, receber essa habilidade? Pronto, o que eu costumo falar eu falo o seguinte, eu disse, olha, eu posso transferir para você agora, mas você não sabe a minha rotina de oração, então a unção que eu transferi vai evaporar, porque você não tem bagagem de oração para manter aquilo. Exemplo, Benihim ora 8 horas. Se você recebe de Benihim, mas você só ora 2, você não vai conseguir manter a totalidade do poder que foi liberado. E se ele orar mais do que o ministro? Se ele orar mais do que o ministro, você pode manter até mais. Você pode até crescer e se tornar muito mais desenvolvido do que o ministro. Quanto tempo você ora? Então, em línguas eu oro 4 horas. Todo dia? Sim, constantemente. E oro muito nas madrugadas também. Inclusive, eu então, sempre pra uso... receber, ele tem que orar 4 horas do dia. Aí onde eu consigo ensinar o quê? Exemplo. Uma das coisas que eu faço, eu oro para ativar a pessoa. Em vez de transferir, eu ativo. E ela começa... Pronto, a primeira coisa, como eu falo para as pessoas, eu disse, olha, vai tudo mudar, tá? Não fique pensando que vai mudar tudo agora para você. Você vai começar a perceber, Deus vai começar a revelar pensamentos, coisas que estão acontecendo, coisas que você... Deus não vai precisar dizer, filha, eis que estou te dizendo. Não, ele só vai falar, tá acontecendo aquilo. Você tem que se posicionar assim. Então, as pessoas criaram muito a imagem, sabe, de quando Deus fala, de que tem que acontecer coisas, ou às vezes Deus vai falar na relva suave, como falou com Elias. Olha, vai acontecer isso e você precisa tomar cuidado. Tá vendo lá na frente? Alguém vai tentar assaltar você. Então não é aconselhável você ir pelaquela rua. Então eu oro para ativar a pessoa, para que a visão dela se abra. Assim como fizeram comigo. E eu não falei pro senhor que eu recebi uma oração de um general da Nigéria, chamado Jeremias Omoto Funfen. A oração dele foi que os seus olhos se abram e que a unção de comissão te acompanhe onde quer que você vá. Pronto, eu faço essa oração até hoje quando eu quero ativar alguém no profético. Vai fazer aqui no online. Aqui. Vamos sim. Vai fazer aqui, ativar os que estão aí. Então já compartilha aí, porque muita gente vai ser ativado nesse podcast. Compartilha aí, amigos. Você conhece Famintos? Compartilha e fala, ó, vai ter uma ativação aí, assiste aí. E você que tem fome, compartilha e escreva aí, eu quero ser ativado. Escreva aí no comentário, eu quero ser ativado. Mas é algo interessante. Há muitos anos atrás, isso... Eu acho que uns 31 anos, tenho 32 anos que eu me converti, ou 30 anos, eu era novo convertido, né? Veio ele é considerado um general, pelo menos no seu país, hoje talvez é pouco falado, muita gente, bem baseado igual o seu sobrenome, como é o seu sobrenome? Benson Andrew Idaúza. Isso. Meu sobrenome é Idaúza. Aí ele veio e foi algo tremendo. No dia ele ministrou sobre prosperidade, estava falando que os filhos de Deus podiam prosperar, mas ele tinha uma unção tremenda e você vê vídeos. Na verdade, eu vi ele pessoalmente uma vez e depois eu nem acompanhei mais, mas você pesquisar ele, você vê vídeo, eles ministrando para multidões. Foi um grande general lá no país dele, pessoas recebendo. Eu vi um testemunho de pessoas, foi despedir dele no aeroporto. E foi 30 pessoas no chão só e cumprimentando. Ele disse, tá. Foi cumprimentar e aquela unção se manifestou. Seu sobrenome é porque é igual dele? Você tem alguma ligação com ele, com a administração dele? Não sei se você chegou a acompanhar ele. Na verdade, eu faço parte da linhagem dele. É meu antepassado. Inclusive, em algumas visitações, o senhor falou para mim de forma específica. E, inclusive... Quando eu vim para Jesus, constantemente eu recebia... eu era ameaçado no mundo espiritual. Então tem momentos que eu fui para uma igreja batista, não queria saber de pregar. Eu disse, não, eu não quero pregar. E aí o culto parou. Só que não parou de forma... Todo mundo fica quieto. Mas sabe como tudo fica preto e branco?
E do altar veio um homem com um terno branco, de pé descalço, cabelo grisalho, muito bonito. E ele falou pra mim o seguinte: você tá pensando que vai se esconder aqui, é? Não é você que é o profeta do fogo, o sucessor de Benson e da Usa? Então, às vezes você carrega um legado e você não sabe quem você é no espírito. Então, eu vivi muito a rejeição, tanto no meio cristão, por não ser compreendido, tanto no familiar. Então, eu fui muito rejeitado. Aquele homem era o diabo. Eu fui ameaçado várias vezes, mas em momento nenhum eu tinha medo. Eu disse, não, se você tiver mais força do que o Deus que me chamou, mas você não tem, você é fraco. Eu não tenho medo de você, não adianta. Mas o seu sobrenome tá ligado ao dele lá na... Que ele é da Nigéria. Sim, é nigeriano ele. E aí os seus pais têm alguma coisa, ligação? Seus avós que me Não, ajudaram? é como eu falei, ele é meu descendente, é como se fosse um tataravô. Então, da parte do meu pai, eles carregam o sobrenome da Usa. Sim, que vem de lá. Sim. E aí você... Eu vi alguma vez alguém falando que os profetas é como se estivesse na genética. É, o DNA, como fala o DNA, pastor né? Joel, né? Joel, DNA. Então tá no seu DNA. Inclusive, eu prego muito a mensagem da fé. Tem um livro dele chamado The Fight the World, que é Fé para Dominar o Mundo. E foi um homem que ressuscitou muitos mortos. Eu costumava até falar, acho que de uma forma um pouco tola, eu dizia, quando eu chegar ao nível de ressuscitar um morto, eu não preciso mais ficar aqui na terra, Deus pode me levar, eu vou ter cumprido o meu legado. Eu falava sempre isso, né? Então eu aprendi muita coisa com ele, vendo os vídeos dele. Inclusive, teve uma certa vez que uma mãe me procurou, o filho mudo, e aconteceu um avivamento. Alguns lugares que eu vou, é consequencial acontecer isso. Inclusive, tá começando a acontecer um avivamento no mercado financeiro. Deus tinha me mostrado que eu vi, inclusive do podcast do Senhor. Eu ficava vendo, eu pegava o telefone, eu ficava na janela após a oração da madrugada. Eu dizia, Senhor, me leva nesse podcast. Senhor, me coloca lá, eu quero ter o prazer de ir lá. Eu sempre falava isso pra Deus. Minha esposa, inclusive, sabe disso. E eu falava constantemente, eu quero ir lá. Só que Deus falou pra mim que me conectaria a pessoas, inclusive as pessoas que eu trabalho hoje. E Deus falou pra mim que essa era a fase chamada A Torre. E Deus me via, eu tive um sonho, e nesse sonho, uma das esposas dele falou pra mim, tudo que você fala acontece. E quando eu fui inserido no mercado financeiro, literalmente foi assim. Quem tava lá, que nem cristão era, acreditava mais nas manifestações de Deus na minha vida do que quem é do mesmo meio que o meu. Olhava pra mim com respeito. Ontem a gente fez uma live ontem e foram 50 pessoas tocadas pelo poder de Deus. Pessoas que são ímpias, que nunca pisaram um pé numa igreja, disseram, eu nunca vou esquecer essa live. Como eu falo, eu vim do avivamento do mercado, eu vim do avivamento da Cela 14, que foi onde começou minha história. Aí depois eu passei por outro avivamento, chamado Avivamento de Dores, que foi um dos municípios de Sergipe, em que muitas pessoas foram curadas, moletas, cego, surdo. E agora eu estou no próximo avivamento, que é chamado Avivamento do Mercado Financeiro. E eu quero trazer o máximo de cristão para prosperar. Assim como o meu antepassado, que nós chamamos de pai, né? Assim como o meu pai pregou, que não acreditam em uma espiritualidade de cristãos que são pobres e vivem passando necessidade. Esse mesmo evangelho eu prego. Não um evangelho de prosperidade, mas um evangelho de você que é pastor, de você que é ministro, que muitas das vezes não consegue pagar o aluguel da igreja. Eu quero ajudar você a entrar no mercado financeiro e pegar de volta aquilo que te pertence. Porque a Bíblia diz que nós comeremos do melhor dessa terra. Amém. Glória a Deus. Então você saiu de Sergipe, a missão, vamos dizer, Deus quer te usar ali no mercado financeiro, você veio nesse propósito do trabalho, mercado. Não foi nem questão de igreja. Não foi em questão de igreja. Na verdade, eu não sabia que eu ia trabalhar lá, mas Deus falou que ia me colocar você nem lá. sabia, você veio, não tava algo já certo. Não, eu não tava não. Foi algo assim que aconteceu que foi fora do comum. Eu sabia que Deus ia me conectar a eles. Mas eu não sabia que eu ia trabalhar com eles. Que eu seria um mentor de trader. E quando eu me tornei um mentor de trader, quando eu cheguei lá, eles falaram pra mim, eles chegaram me abraçando, cara, ele é o homem. Eles ficavam vendo meus vídeos, eles ficavam impressionados, cara, a mulher não tava nem olhando. Ele passou o pé e a mulher caiu, como é possível isso? Uau, esse cara é terrível. E eles criaram aquela conexão. Quando eu cheguei no escritório no primeiro dia,
Eles olhavam pra mim, me abraçaram. Eu fiquei sem entender o que tá acontecendo. E aí meu amigo falou, que é o meu sócio. Cara, esses caras amam você. Eles assistem seu vídeo direto. Eles ficam olhando e eles acreditam mesmo. Então, quando eu cheguei lá, pronto, uma das coisas que aconteceu é que eu uso muito terno. E eles começaram a usar terno também. Eles disseram pra mim, eu não consigo pecar perto de você. Eu não consigo, não tenho, sabe, essa coisa de fumar ou beber perto de você. Eu me sinto constrangido. Então eles acreditam mais do que crente? Rapaz, eu acho que 50%. 50% acredita, pastor Ares. Tem uma coisa incrível, porque como eu sou mentor e trabalho inteligência emocional lá dentro, falo sobre espiritualidade, tem vezes que eu ligo para algum aluno e o aluno começa a desabar e Deus começa a me usar para o aluno. E eles param no escritório, todo mundo para ouvir. Eles ficam impressionados com aquilo. De pessoas que estavam depressivas. E uma coisa que eu pergunto para as pessoas sempre são: bom, se você se olhar num espelho agora, quem é você? Você é essa pessoa aí que tá triste, moribunda? Ou você é um vencedor? Se você for essa pessoa triste, moribunda, a nossa ligação acaba aqui. Mas eu tenho certeza que eu liguei para falar com alguém que vai sair dessa cama, abrir essa cortina e vai fazer a vida acontecer. Porque ninguém vai vir te salvar. Pronto. É um estralo. A pessoa levanta e volta a viver a vida dela. Então, Deus ele tá fazendo algo muito grande no mercado financeiro e eu creio que o próximo livro vai ser sobre isso, o avivamento do mercado financeiro. Eita glória. Tem quantos livros? Eu tenho o Ver no Espírito. Ver no Espírito? Ver no Espírito, que eu falo sobre a diferença entre a visão espiritual e entre a visão de bruxos. Tem muitos bruxos que desenvolvem isso sem ter o temor a Deus, porém desenvolvem de forma ilegal. O cristão, por outro lado, ele tem a visão aberta quando ele tem a visitação em Deus, como Ezequiel, Jeremias, Elias, Eliseu. Todo cristão pode ver no Espírito? Pode. Ter visões? Todo cristão. Só depende dele agora. Tem pessoas que são muito limitadas. Isso é impresso ou é digital? Ele é digital por enquanto. Que na época que eu fiz, eu escrevi ele, acho que foi em 2 horas esse livro. Eu escrevi por meio de áudio. Eu sempre gosto porque, como eu tenho um déficit de atenção, não costumo dizer que eu tenho, mas infelizmente eu carrego um pouco disso. Mas assim, então necessariamente eu sempre uso fones de ouvido, sempre de um lado. Eu fico conectado, eu consigo estar conectado com Deus constantemente e nada me atrapalha. Então eu não vou, por exemplo, um barulho que nem um barulho do ar-condicionado, eu tô ouvindo aqui. Então minha audição fica aguçada. Então o que eu ensino para as pessoas é que elas podem sim carregar o mesmo poder. Eu costumo falar, eu nunca vou ser melhor do que ninguém. Talvez se fosse uma competição para ver de quem carregava maior poder, eu acho que eu nunca que ganharia. Eu seria o cara que estaria na última da fila. Então o que eu prego é que assim, e que você que está me ouvindo, você pode sim carregar poder para curar enfermos, você pode sim ressuscitar mortos, só não sabia disso. E eu não tô nem aí se o sistema vai tentar me condenar com isso. Mas eu declaro guerra a isso e vim aqui para ajudar você a atravessar para o outro lado. Hoje você chegou em Gilgal, você aprendeu o que é Betel, você está destruindo a Jericó para vir manifestar o poder de Deus no Jordão. Aleluia. E os seus livros, você escreveu quantos e como a pessoa para adquirir? Que é digital, tudo Sim. em forma de e-books. Isso. Pronto, eu tenho Ver no Espírito, tenho 3 chaves de poder para crescer no Espírito, que são para pessoas que oram 5 minutos. Eu vou ensinar a orar 1 hora, 2 horas, porque às vezes a gente acha, meu Deus, eu tenho que ter tantas palavras. E eu descobri uma forma de você orar e você vai orar muito, sem você precisar inventar palavras. Então eu peguei um grupo de 70 pessoas e eu fiz um experimento. Dentro de 3 meses eles estavam orando 1 hora. Aliás, eles oravam 3 horas. Oravam 3 da madrugada, meio-dia e 3 da tarde. Constantemente eu injetava palavra, oração. Inclusive as pessoas que me acompanharam daquela época, hoje são pastores, hoje são pessoas que cresceram. Entende? Então eu tenho muito isso de querer desenvolver. Eu não quero tudo pra mim. Eu quero tudo pro povo. Eu sou esse cara, eu quero pro povo, eu quero que todos operem. Eu quero que todos sejam usados por Deus. Eu quero que todos quebrem a lâmpada da religiosidade e comecem a aprender que Deus tem esse poder de entregar para eles ainda muito maior do que eles acham que tem. E como eu esqueci, você percebeu agora que às vezes dá esse curto na minha mente?
Aí eu tenho o Ver no Espírito, 3 chaves de poder para crescer no Espírito. Eu tenho 2 livros que eu não vendi para ninguém ainda, que é o Open Ears, que é falando sobre a visão aberta. Daí eu explico de forma melhor. Ou seja, o Ver no Espírito é uma versão concisa. O Open Ears, que é Olhos Abertos, é uma versão mais profunda sobre o assunto. E eu falo sobre tudo lá. Sobre a visão, sobre o que aconteceu no Éden. Eu quero esse aí. Não, eu vou presentear o senhor. E tem um que é esse livro. Eu confesso que vieram algumas pessoas atrás de mim, atrás desse conhecimento. E eu sempre falo, eu disse, olha, gente, eu nunca que vou passar algo para alguém se eu não testei em mim primeiro. Porque Deus vem e me ensina, olha, filho, é isso, você vai fazer dessa forma e vai fluir, vai acontecer. E eu lembro que eu comecei a escrever esse livro, eu gravei até alguns vídeos com muita dificuldade. Inclusive, alguns vídeos você vai ver um clarão muito grande, sempre atrás, né? Algumas pessoas já notaram isso, quem me acompanha sabe. É o Who to Summon Angels, Como Convocar Anjos. Lá eu vou trazer toda a base bíblica. Não vai ter nem como você não crer. Até Tomé creria, se lesse. Eu vou trazer toda a base bíblica de homens que tiveram essa inteligência espiritual. Esse livro, eu não vendi ele ainda, inclusive, eu tenho, sabe, um ciúme desse livro? Como é o nome do livro? É o Who to Summon Angels. Mas em português tá o quê? É Como Convocar Anjos. Esse aí também quero de Esse livro, ele é muito forte. E assim, eu quero os dois. inclusive, um dos impactos que acontece é que a vida financeira da pessoa muda muito rápido. Eita, não, eu quero os dois. Se o senhor ver, pastor Ariston, eu gravei essas aulas, né, que inclusive Mas foi... é livro e aula Não, também? eu tenho um livro. A aula eu gravei, mas tá num cenário muito feio, em cima de uma laje. Gravar de novo. Isso eu gravei em cima de uma laje porque eu queria que as pessoas vissem a transição e o que eu tava ensinando acontecia. Então o que acontece, quando o anjo no Val de Jaboque tocou em Jacó, o anjo apenas não tocou na perna e feriu. O anjo mudou a sintonia dos passos de Jacó. Jacó, depois da lei, não foi o mesmo homem. Não foi apenas o nome que mudou, mas a sintonia dos seus passos. Perceba que quando o homem cai no Éden, ele perde a capacidade de ver. E os seus olhos se abrem para o natural. Uma criança, quando sai do ventre, ela tem medo de barulho. Ela tem medo da luz forte. Agora imagine Adão nascendo para a carne. Adão estava no espírito, porque quando Deus quis que o homem funcionasse no espírito, ele injetou sobre o homem a luz. E aquilo permitia com que o homem não fosse destruído diante da glória de Deus. Se até os próprios ofanins e serafins se autodestroem quando chegam próximo à glória de Deus, imagina um homem. Então, quando Adão perde, por que Adão sentiu medo? E ouviu Deus caminhando no jardim e sentiu medo e se escondeu. Então ele se escondeu. Ele sentiu medo, porque Adão perdeu a ótica do espírito. Então tem muita gente que não tem essa ótica ainda. Então eu vou ensinar tudo isso dentro desse livro. Eu vou mostrar para as pessoas de forma bíblica. Eu vou revelar os segredos da Etz Haim. Tá lá. Bíblia. Você vai pegar a sua Bíblia, vai acompanhar de lado. Se tiver alguma coisa fora da Bíblia, você pode grifar lá e pode me marcar no Instagram. Você é um mentiroso e não tem nada disso na Bíblia. Você disse que assistiu muitos vídeos, né? Muitos de homens de Deus e muitos da África, do continente americano. E americano, assim, que não fosse brasileiro, porque até então Deus estava me preparando para isso. Lembra que eu falei pro senhor do início, das 2 bandeiras se fundindo? Fala sobre as minhas nacionalidades no espírito e na carne também. Então pronto, eu vou falar uma coisa agora que eu acho que vai ser bem polêmico. Eu só tenho uma 4ª série. Eu sou um analfabeto. Mas eu sei falar sobre tudo. E como você aprendeu inglês? Com essas visitações. Eu aprendi um pouco do inglês, um pouco do espanhol, sânscrito. Só que sânscrito é bem muito ruim mesmo. O meu sânscrito é muito que é uma língua morta, então é muito difícil de se expressar. Então eu comecei a aprender sobre física quântica, relações humanas, psicologia geral. Eu comecei a aprender sobre essas coisas. Uma ministração que eu ministrei que é chamada Os Sons do Céu, que é como se fosse uma matemática divina, falando sobre as reações dos sons que o Espírito Santo emitiu quando veio para a Terra.
Que não é o Espírito Santo que faz o corpo tremer, mas é a reação que a matéria faz quando o Espírito vem, porque o impacto é muito grande, ou seja, é algo que está numa frequência de altitude, você está numa frequência muito menor. Quando você recebe o impacto, o seu corpo treme, porque é uma eletricidade, é uma reação de coisas. É fogo, eletricidade, vento, tudo em uma coisa só. Então, a sua matéria começa a tremer. E muita gente que critica, alguns teólogos falam que as línguas estranhas é glossolalia. Eu pergunto, glossolalia. Então, quer dizer que quando você vai para a África, você tem que falar africano. Quando você vai para os Estados Unidos, você tem que falar americano. Quando o Espírito Santo vem, ele traz a própria linguagem dele. Quando o homem perdeu a linguagem no Éden, ele tinha imagem, semelhança e, consequentemente, dominava. Gênesis 11, o homem perde essa capacidade de se expressar com Deus. E aí o que acontece? Deus agora fala através do fogo. Em Êxodo, Deus se manifesta na sarça como fogo. E aí de dentro da sarça, Deus começa a falar. No livro de Crônicas, a Bíblia fala que quando Salomão finaliza a oração, o fogo desce sobre o altar. E ali era um sinal de que Deus se agradava. Elias, quando ora e o fogo desce, o povo cai em terra, porque o fogo era uma linguagem. E aí a Bíblia vai falando sobre fogo constantemente, sempre vai envolver fogo, linguagem divina. Em Atos 2, vem sobre nós línguas repartidas como que de fogo. Então a linguagem do Pai é a linguagem de fogo. Se você é frio, se você não crê no avivamento, desculpa. Você não vai conseguir conversar com Deus em outra linguagem, porque a linguagem de Deus é avivamento. E de língua de fogo. É. E língua de fogo. Dessas experiências que você disse que foi alguns meses ali aprendendo diretamente com os anjos e teve a experiência de arrebatamento, qual que você lembra que foi a mais impactante ou a mais forte? Eu sei que todas têm a sua importância, mas tem uma que talvez deixou mais impactado. Pronto. Você me lembrou de uma agora. Obrigado, Espírito Santo. Você me lembrou de uma que me marcou muito. Pronto, exemplo. Eu tinha muita sede. Eu comecei a assistir muitos vídeos do apóstolo Wilker e eu fiquei muito apaixonado pela forma como ele fala do Espírito Santo. O pastor Leandro, o pastor Joel. O pastor Joel foi um dos caras que falou muito sobre a Merkabah. Eu vejo muitos vídeos antigos dele e ficava apaixonado. Meu Deus, que lindo isso. Só que pra mim sempre era muito difícil ter acesso a esses homens. Porque eu achava, poxa, pra me ter acesso, eu preciso ser alguém muito importante, ou não sei. Eu achava que era impossível. E o que aconteceu? Eu comecei a orar às 5 da manhã. Durante semanas, constante. Eu acordava às 5 da manhã, começava a orar. Colocava uma oração, um fundo musical e começava a orar. O mais interessante foi que em uma dessas orações, o Senhor falou pra mim, coloque o capuz porque você vai receber uma visita. Eu disse, como assim capuz? Não entendi isso, mas tudo bem. Eu sempre tinha essa coisa, não entendi isso. Aí eu coloquei o capuz e fiquei de costa. Só que ele apareceu nas minhas costas, mas é como se ele estivesse diante de mim, como eu estou conversando com o Senhor. Era uma coisa fora do comum. E ele me repreendeu. Esse ser angelical me repreendeu. Quando ele finalizou a repreensão, ele usou uma palavra que hoje muitos ministros usam e, consequentemente, eu comecei a usar. Receba fogo. Quando ele falou aquilo, pastor Ariston, eu fui arremessado no chão e eu sentia a minha pele sair dos meus ossos. Aquilo queimava. Então, quando eu falava fogo, as pessoas caíam. Eu fui em uma vigília, depois de alguns dias dali, e mais de 60 pessoas dentro de barracas. Eu comecei a pregar sobre o tempo da manifestação dos filhos de Deus. E aí, quando eu comecei a falar, receive fire, e comecei a arrastar o dedo assim, as pessoas começavam a cair, consequencialmente. Elas caíam. Tinha gente que nem era crente, era batizado com o Espírito Santo. Então ali, aquele lugar, apesar de ser um lugar pequeno, tipo uma aldeia, foi marcado por esse poder também. Então, eu acredito muito, dentro dos meus ossos, que Deus ele pode usar homens como usa aqui na terra. Mas Deus também tem a sua forma de trazer poder para homem. Eu conheço um pastor, um apóstolo, na verdade, acho que ele é do Rio Grande do Sul, e ele falou para mim, homem de Deus, eu fiz um voto com o Senhor. Eu peguei tudo que eu tinha e eu coloquei no altar, no Yom Kippur. E eu disse, Deus, eu quero o meu ministério mudo, eu quero ser cheio com poder. E ele falou, eu estava orando e eu vi quando apareceu um ser angelical e ele ministrou sobre mim. E o ministério do cara explodiu.
O ministério do cara é tomado por milagres, cura. É um homem muito simples, mas é um homem de Deus. E eu, quando eu vi aquilo, eu sempre tive aquela coisa de falar. Eu nunca fui muito de falar sobre essas coisas, porque eu não sabia o nível de compreensão das pessoas. E aí o que é que eu falei desse pastor, desse apóstolo? Que incrível isso. Só que eu querendo falar, poxa, eu também queria falar pra ele que aconteceu comigo assim. E que não é coisa da cabeça dele, é Deus. Deus começou a usar o cara. O cara orava, só para a pessoa caía. E Deus começou a expandir ele. E eu oro, como orou pra mim também, um dos meus pais espirituais, que você receba a visitação com os mesmos anjos que se manifestaram no meu ministério. Eu oro para que você se eleve no espírito, para que você tenha velocidade no espírito. E o ministério de pessoas que só aflorariam daqui a 10 anos, eu oro para que seu ministério funcione antes desse mês acabar, que você comece a ver frutos e que você possa explodir no cenário do avivamento. Aleluia. Anota aí, amém, em nome de Jesus. E é interessante isso, né? Uma transferência diretamente por anjos, né? Eu estava lendo até nesses dias aí sobre isso, né? Que Deus usa homens para transferir e também usa anjos para transferir. É algo tremendo. E Deus começou a te usar em curas, em milagres, lá em Sergipe, agora aqui em São Paulo. Tá quanto tempo aqui em São Paulo? Eu vou fazer um mês que eu tô aqui. Um mês, 30 dias, É. pouquinho tempo. E qual foi a maior cura extraordinária assim, que você ficou impressionado? Que você lembra que foi a maior cura? Pronto, a questão do poder, eu sempre fui apaixonado. Eu achava, quando Deus começou a me usar no poder, eu começava a praticar aquilo, que eu chamo de Practical Demonstration Power of God, que é demonstração de poder na prática. Só que cura era uma coisa que eu tinha uma resistência, eu tinha medo de ir lá e não acontecer. Até que um certo dia eu tava num culto, lá na minha cidade ainda, que muitas coisas começaram a acontecer lá. E aí o Senhor falou pra mim, eu quero que você vá naquela menina, ela é vesga, coloque a mão sobre os olhos dela. Logo em seguida, vá naquele rapaz que tem um caroço no braço. Aí eu falei, Senhor, não vou não, desculpa. Eu não vou não. Falei bem assim, eu não vou. E aí o que foi que Deus fez? Fez o rapaz do caroço vir até mim. E automaticamente eu peguei no caroço dele, coloquei o dedo. E na minha mente, eu já sabia que o caroço ia sumir. Eu só decretei em espírito. Curado em nome de Jesus. No outro dia, o cara mandou mensagem pra mim dizendo, eu não sei o que você fez, mas o caroço sumiu do meu braço. E aí começou a acontecer. Só que o milagre que mais, sabe, pra mim que foi assim um susto, foi quando o menino, a mãe dele me procurou, de Fortaleza, o apóstolo John, inclusive, se estiver assistindo a gente, conhece essa história, e o menino era mudo. Só que o menino, eu disse, poxa Deus, tudo bom. Eu orei por algumas pessoas que andavam de muleta, pessoas que tinham um braço maior do que o outro. Só que, mudo, eu fui procurar alguns vídeos e eu não vi nada, porque eu precisava entender como era. E o Senhor falou pra mim, você vai orar pra reconstruir as cordas vocais. Tudo bem, eu cheguei, fiquei muitos dias assim pra até orar pela criança e orei. Fiquei muito sentido. E eu peguei e falei, em nome de Jesus, cordas vocais, restaurem-se. Comecei a orar, fiz a oração, o menino começou a falar e a mãe me falou, ele era autista. Então, se ele era autista, ele tinha a fala atrasada. Então, se a fala era atrasada, significa que as cordas vocais eram mal desenvolvidas. Então, o Espírito Santo me deu o comando certo de como orar pelaquilo. E entre outras, como uma moça, eu estava numa rodoviária, e uma moça chegou até mim e pediu para usar meu telefone. Uma senhora. Eu posso usar seu telefone porque eu sou cega de um olho. E aquilo começou a borbulhar dentro de mim, e sabe, Deus dizendo, sabe, aquele melhor amigo que fica assim dizendo, Ariston, você consegue, vai lá, eu tô com você. Eu disse, moça, eu não vou prometer nada, mas eu posso orar pela senhora? Posso. Eu coloquei os dedos nos olhos dela e falei, olhos se abram, em nome de Jesus. Tirei os olhos e a mulher começou a enxergar na hora. Aí eu falei, você veio aqui pedir meu telefone e você sai daqui curada. Então, milagres como surdos, eu sempre uso o padrão de Jesus. Colocava o dedo na boca, colocava nos ouvidos e falava, ouvidos ouçam em nome de Jesus. Mas eu sempre usava o termo em inglês, ouvidos ouçam
in the mighty name of Jesus. Ou in the name of Jesus Christ. Receive a miracle. E pronto, aí tirava, soprava e a pessoa começava a ouvir na hora. Então eu nunca vi tanta dificuldade para isso. Como algumas pessoas, Deus, por favor, cura o meu filho, que esse ouvido vem escutar. Disse, Deus não tá tão longe que ele não possa ouvir para você gritar tão alto. Às vezes Jesus não precisa nem orar, ele só levanta e anda. Então, se a gente é imagem é que parece, semelhança é que faz o que é igual, então significa que está no nosso DNA. É só você ativar essa função no seu DNA e começar a operar no espírito. Todos podem operar cura, cristão, no modo geral? Todos curas, milagres, sobrenatural? Eu acredito que sim, mas não assim de qualquer jeito. Eu acredito que essa pessoa precisa passar por essa novo nascimento no espírito, como eu precisei passar. Talvez se eu não tivesse aceitado aquele comando de Deus, eu não estaria nem aqui hoje. Eu estaria na minha cidade, talvez fazendo algo comum, levando uma vida comum, sem saber de nada disso. Mas às vezes o que falta das pessoas é abrir o coração. O sistema religioso coloca o pai dentro de uma lâmpada. E eles dizem que na quarta, na sexta e no domingo vão esfregar aquela lâmpada e o pai vai realizar todos os desejos de forma miraculosa. Mas não é assim. Ou procuram a unção do lado de fora. Sendo que ele diz, e do vosso ventre fluirão rios, não de fora. Então a unção está dentro, não fora. O vaso que encheu os outros na botija estava dentro, não fora. Os rios que saíram não estavam fora do templo, saíram de dentro do templo para fora. Isso é atmosfera. Quando nós começamos a conversar sobre isso, você falou de nuvem de glória e atmosfera. É a mesma coisa ou é coisa diferente? A nuvem de glória e a atmosfera. Não, a nuvem de glória ela pode sim promover algumas reações semelhantes a uma atmosfera. Exemplo, a nuvem de glória é aquilo que vem. É o momento que você está em adoração e o Senhor vem. Ou seja, em Êxodo, a Bíblia fala que a nuvem veio acompanhando o povo para fora do cativeiro. Êxodo 40, a nuvem veio e provocou uma configuração na mente do povo para que eles se movessem conforme o comando da nuvem. Não precisou Moisés falar. E, consequentemente, a Bíblia fala que Deus desceu numa nuvem e liberou do espírito de Moisés sobre os 70. A Bíblia fala que numa nuvem veio com aspectos como raios e veio seres viventes. No Monte da Transfiguração, o Senhor veio em uma nuvem e confirmou diante de Elias e Moisés quem era Jesus. Então a nuvem ela tem sim uma semelhança com a atmosfera. Mas digamos que a nuvem é uma atmosfera divina, é o que vem do céu. Porque tem lugares que têm uma atmosfera e tem pessoas que carregam uma atmosfera. Então, ou seja, se você vai atrair a nuvem, você está atraindo a nuvem, mas a nuvem está vindo de fora, não de dentro. A atmosfera é algo que vem de dentro para fora. Pronto, exemplo. Uma das coisas que eu percebo, eu gosto muito de analisar os homens de Deus nas suas ministrações. Se você perceber, quando você vai na escola, na Apple, na escola do pastor Joel, e você percebe que ele tem uma atmosfera tão intensa que quando ele chega perto de você, não precisa falar nada. Ele só chega perto. E você começa a já tremer o seu corpo. John Anosik, da mesma forma. Aaron Mosiah, da mesma forma. Eu aprendi a fazer isso. De chegar próximo a pessoas, de elevar tanto a minha capacidade, ou seja, colocar para fora aquela atmosfera, que as pessoas começavam a sentir sem eu falar nada. Então é um momento de adoração. É você estar em adoração, que nem aqui agora. Você está na sua casa, pare tudo agora. E só se encha de Deus, primeiro, Espírito Santo, aleluia. Oh, I love Jesus Christ. I love Jesus Christ. Oh. E depois você coloca para fora. E a unção que está dentro do vaso começa a emanar para fora. E as pessoas que estão ali começam a ser tocadas. Porque o Espírito de Deus começa a caminhar naquele ambiente. Aquele ambiente é propício para o Espírito se mover. É propício para anjos se moverem. Então essa é a criação da atmosfera. É você estar no mesmo ambiente que o Pai. Porque a gente não pode ter acesso direto sem isso
como sacerdote, porque todo mundo quer fogo constante queimando sobre o altar, mas ninguém quer mudar a veste. Adão perdeu o acesso por quebrar um princípio, perder a visão e perder a vestimenta. A atmosfera te devolve a esse lugar. Deus ele começa a pairar sobre aquele lugar. Então, para um ministro que opera sem a atmosfera é difícil. Ele vai chegar no lugar, vai sentir o peso, vai sentir a resistência do líder. Mas quando você cria uma atmosfera, até o cara que não crê vai ser envolvido com aquilo. Eu já fui em igrejas religiosas e eu comecei a criar uma atmosfera. Da mesma forma que eu crio. Fechem os olhos e comecem a gerar isso no espírito. E ali eu começo a colocar para fora aquilo que está em mim. Porque você só pode emanar o que você tem. E esses pastores estavam em lágrimas, chorando. E eles decretaram, olha, depois dessa ministração a gente vai fazer cultos de oração. Eu quero todos aqui orando. Vamos estar orando de 10 à meia-noite. Então a atmosfera, de forma sucinta, vai convencer o pecador a aceitar Cristo sem você dizer, você vai para o inferno. Você é um pecador maldito. Não vai ter nada disso. Eu não preciso fazer isso. Eu não evangelizo gritando. Eu evangelizo emanando para fora. Eu cheguei no escritório o primeiro dia, eu comecei a falar para um jovem sobre Deus. Comecei a falar sobre a atmosfera. Eu coloquei um dos meus fundos musicais e eles não conseguiam nem se mexer. Eles disseram, cara, do jeito deles, né? Cara, eu nunca senti isso. O que é isso? Os caras chorando. O que é isso? Por que eu tô sentindo isso? É uma atmosfera. É Deus de dentro da matéria. E parece que lá na apóstola que você ministrou, se eu não me falha a memória, você falou que existe vários tipos de atmosfera. Atmosfera talvez para cura, para milagre. Eu estou dando nome que eu não lembro se você falou isso. Cura, milagre, atmosfera para isso. Existe essas atmosferas diferentes e como eu gero essa atmosfera? Quero hoje uma atmosfera de cura, que né, vai ter um culto de cura, uma atmosfera de cura, uma atmosfera disso. Existe essa diferença e como gerar essa diferença? Pronto, uma das coisas que eu percebi no primeiro vídeo que eu assisti do pastor Benihim é que não é que ele... É porque talvez algumas pessoas que são seguidores vão entender errado, mas ele não tem um dom de cura, ele tem a atmosfera de cura. Quando ele começa a adorar, percebeu que as pessoas automaticamente começam a entregar suas moletas? Ele não desceu para orar, ele não gritou, ele não lançou óleo, ele simplesmente começou a colocar para fora. Então, quando a mulher do fluxo de sangue tocou na orla dos vestidos de Jesus, ela teve acesso à sua atmosfera. A Bíblia diz que pessoas se lançavam a Jesus para serem curadas. Então, da mesma forma que você cria uma atmosfera de adoração, que é para relacionamento com o Pai, de você colocar um fundo e você começar a se derramar, e você criar aquele ambiente de forma leve, em que a voz do Pai é audível e que você é uma criança correndo no jardim e vendo o Pai falar com você, você também cria uma atmosfera profética. A Rua Azusa tem uma atmosfera profética. E o que é que a chave tá aí. A chave tá na primeira coisa que eu falei que poucos vão pegar. A chave tá na oração em línguas. Oração em línguas? É. Quanto mais orar em línguas, mais cria atmosfera. Isso. Qualquer atmosfera. Isso. Vai depender. Por exemplo, tem que ter intenção. Tem que ter intenção. Se você vai orar em línguas, você vai criar uma atmosfera segundo a intenção do seu coração. E claro, segundo aquilo que Deus está manifestando. Então você pode chegar e começar a orar em línguas. Maracatosi parande, lecoporusi, labracito. E vai ter momentos que automaticamente, por você orar no Espírito, Deus ele vai começar a manifestar essa atmosfera. Só que tem muitos ungidos que operam, como eu falei, na atmosfera errada. E às vezes o culto não tem o mesmo êxito que é para ter se ele tivesse seguido o que Deus quer. Aí Deus quer libertar, o cara quer curar. Aí fica como uma briga, sabe? Eles não conseguem se alinhar. Deus quer, olha, eu quero curar a pessoa, não, eu quero orar por libertação. Por isso que tem gente que diz, eu sou usado em libertação, não concordo. Então quer dizer que você é usado só em uma coisa? Deus usa pessoas de forma diferente. Mas Deus usa pessoas de maneiras, em uma pessoa só, ele vai se manifestar de maneiras diferentes. Então digamos que você está num ambiente e você vai saber que atmosfera é. Porque você está gerando, você criou uma intenção. E ali Deus começa a falar, ore pelaquela pessoa, aquela pessoa está com câncer. E aí você começa a perceber que é uma atmosfera voltada para a cura. Quando é uma atmosfera profética, como aconteceu na Rua Azusa, como aconteceu na própria Bíblia, quando Saul e Davi tiveram acesso ao rancho, as pessoas começam a profetizar. Profetas que nem sequer profetizavam mais, começam a profetizar constantemente ali.
como obter um profético com precisão? Como obter um profético com precisão, isso é interessante, é como eu falei. Porque existe muitas profetadas por aí, né? Lá, eu acho que lá em Sergipe talvez não tem, né? Ah, tem muito. Pronto, o senhor lembra daquela passagem de Ezequiel 37? Lembra que a Bíblia diz, e o Senhor me levou em um vale? Pronto. Todo mundo, ou talvez um profeta emocionado, quando chega no vale, a primeira coisa que ele faz é o quê? Eis que o Senhor me levou num vale e o Senhor está me mostrando que você está morto. Deus nem falou que o cara estava morto, Deus levou no vale. A ciência para você desenvolver um profético com precisão é você ter controle, gerenciar suas emoções, não deixar ansiedade. Às vezes Deus falou a primeira coisa, ele vai continuar falando. As pessoas ouvem a primeira coisa e já quer falar. É emocionado, é emocionada. A Bíblia diz que ele levou até um vale e me fez andar no vale. Quando Deus fez andar, perceba que o profeta começou a apontar detalhes. Aí o profeta falou o quê? Eu vi ossos, muito sequíssimos, estão espalhados. Então, assim, na verdade, eu nem ensino isso em público, mas é uma boa oportunidade para quem está me ouvindo. Eu estava com uma aluna e ela já tinha 1 ano sem profetizar. E a gente estava numa live. E eu demonstrei para as pessoas como fazer isso, porque como estou falar, quem literalmente carrega vai demonstrar a reação na hora, não é daqui a uma semana, eu não acredito nisso. É na hora, a pessoa vai ver aquilo ali. E eu ativei ela no espírito. Quando eu ativei no espírito, eu comecei a mostrar nas pessoas, ou seja, Deus começou a me mostrar. Esse que eu estou no espírito, o Senhor me mostra assim, assim, estou entrando no lugar. Quando eu liberei sobre ela, ela começou a profetizar para todos os outros alunos. E foi 100% assertivo. Todo mundo comentou, verdade. Eu estava com o projeto XYZ. Então ela ficou muito alegre por ver aquilo. Então, o profeta com precisão é você não ser direto. Tem gente que é muito direto, é muito linear. Muito direto. Na física, é muito direto, é uma linha. Circular é o cara que vê o câncer, quando o câncer foi formado, se foi através de maldição, se foi em um cativeiro, se foi por falta de perdão. Então ele tem todos os detalhes, ele vai saber o ano que foi feito, quem foi feito, que nem eu tratei um caso, numa das minhas mentorias, e essa irmã era uma pessoa assim que estava estagnada. E uma das coisas que aconteceu com ela é que ela tinha feito um aborto. E aí o aborto que ela fez, ela desovou nesse banheiro. Só que o que aconteceu dali? Um espírito começou a se alimentar dos outros fetos que ela começou a ter. Então ela perdeu mais 2 ou foi 3 vezes. E depois nasceu a menina. Só que o mais interessante é que se olhar, ou seja, um cristão que é muito direto, um profeta muito direto, vai orar para repreender, pronto, mas na verdade ele não tratou a raiz. Porque expulsar demônio é fácil. Difícil mesmo quebrar a raiz. E aí Deus começou a me mostrar que não começou nela. Começou na tataravó dela, que era alguém que já tinha envolvimento com esse tipo de prática. E ela confirmou, realmente. E aí, perdeu, abortou ela, a mãe, a irmã, quase a família toda. Quando eu descobri qual era o espírito familiar que estava se alimentando dos fetos, pronto. 1 semana depois, a mulher recebeu da irmã uma mercadoria, se tornou empresária. E depois eu tratei até a irmã dela também, do mesmo caso. A irmã dela explodiu. Então, uma maldição numa área até afetava também outra área, que era as finanças, né? Isso. Porque o problema dela era algo... E essa irmã dela era de Portugal. Hoje ela é minha consultora de imagem, inclusive. Se ela estiver assistindo, né? E ela cresceu, ela viu literalmente. Então, assim, era uma coisa que parecia ser algo direto. Mas eu precisei ir no profundo para entender. Mas essa é uma questão também que muitas igrejas nem aceitam que existe isso. Isso é como se fosse uma maldição familiar ou hereditária. Tem igreja que fala que não existe isso. Você já ajudou muitas pessoas que tinham problema, que começou lá com o avô, com o bisavô, com o tataravô, e você ajudou porque você viu no mundo espiritual, Deus te mostrou, te revelou no mundo espiritual que, isso aí começou em tal lugar. Pronto, que nem eu tratei um caso de um mentorado meu que era empresário. E assim, interessante que isso já tinha começado já do pai. Já tinha começado do pai já. Então geralmente começa do pai ou da mãe. E geralmente essa falta de perdão é mágoa. Às vezes quando um pai é ausente na vida de um filho, aquilo vai implicar na vida dele, não só na vida espiritual, mas na vida emocional.
na vida financeira. Pode perceber, um jovem que nasceu em um lar que o pai foi ausente. Ele vai ter que ser o pai, então ele vai ter que assumir uma certa identidade, ele vai ter que se adultizar muito cedo. Ou se ele nasceu na casa que só tem a mãe, ele vai nascer muito com a energia muito feminina. Se ele nasceu na casa que só tem um pai, vai, sabe? Então, assim, a ausência do pai, ou o que acontece quando os pais fazem, porque a Bíblia diz que o Senhor visita o pecado dos pais nos filhos, isso vai implicar muito na vida dos filhos. Vícios, pactos, frequências em lugares, exemplo, em centros, espiritismo, isso vai trazer uma implicação muito grande. E raramente essa pessoa consegue prosperar, ser feliz, o relacionamento dessa pessoa é arruinado, ela não tem um bom controle emocional, é uma pessoa propensa à depressão, é uma pessoa que tem compulsão alimentar. Então tem coisas que a gente vê na psicologia, mas que é espiritual. Uma questão é essa, né? Tem muita gente que manda... pede oração e muitos, ou é saúde, no meu caso, né? Pede, no meu caso, ou saúde, né? Porque eu oro muito por cura, ou finanças. Muitos crentes quebrados financeiramente, endividado, com problema financeiro. Por quê? Assim, eu falei do seu... Como é que você falou? Ter passado, né? Ter passado, né? O venha. Bênção e da usa. Aí ele estava lá no dia, ele falou assim: não, Deus quer ele quer que seus filhos sejam prósperos. Ele estava com aquela roupa de africano, que era, parecia um vestido. Uma né? bata, ele usou como se fosse uma bata, né? Uma bata grande. E aí a roupa dele estava com fio de ouro, bordada com fio de ouro. Ele era um homem que se tornou rico, né? E ele fala que ele era pobre. O prefeito da cidade não queria falar com ele. Ele era pastor, mas não queria falar. E aí depois ele se tornou um homem próspero. Ele falava até com o presidente do país dele na época, né? E ele falava, não, Deus quer que seus filhos tenham prosperidade, tenham riqueza. E por que muitos filhos de Deus estão aí nessa situação? Endividado, quebrado, sem conseguir nem o básico. É o quê? Espiritual? É mental? É o quê? Inclusive, todos que fazem parte hoje na Nigéria tem mais de 1 milhão de profetas. Inclusive esses caras que são da mesma... Pronto, exemplo, Benihim. Benihim era da linhagem dele. Benihim foi ministrado por ele. Benihim, David Oyedepo, Doug Williams. Esses homens receberam dele. Inclusive, uma das coisas que ele falou é que ele era inimigo número 1 da pobreza, porque ele não acreditava em uma espiritualidade que não promovesse para você o conforto. É algo que estava... Porque você vê bruxos, e os bruxos servem ao inimigo, mas tem uma estabilidade. Por que o crente não? Por quê? Porque isso, na verdade, já é uma mentalidade que veio do clero. Voto de pobreza. Você tem que... Para você agradar a Deus, você tem que pedir esmola. Isso acontecia na época dos monges. Tem que pedir esmola, você tem que você tem que se vestir mal, porque se você se vestir bem, você vai passar uma impressão de que você é um ladrão. Então isso tanto é espiritual como também é da mentalidade. Isso vem da linhagem da pessoa. Porque todos os homens que são da linhagem de Benson, eles são homens que são prósperos. Todos eles. Dificilmente você vai ver um que é pobre. Eles começam a mexer com Bitcoin, operar no mercado financeiro. A maioria mexe no mercado financeiro. O Herbert Engel é embaixador da Inglaterra. Shepard Bushiri, ele é petrolífico, ele é multimilionário. São muito ricos eles. E o princípio de honra é que eles ajudam pessoas. Então, tem gente que tem essa mentalidade. Que acha que tem que viver pobre, que crente tem que se vestir mal, que crente não é pra se cuidar, não é pra fazer uma academia. Claro, tudo com ordem e decência, tá? Então tem gente que acha isso. Então é questão de mentalidade. É por isso que Deus me deu esse entendimento de trabalhar também na mentalidade da pessoa. Então eu peguei pessoas mentoradas que não viviam de um salário. E eu desenvolvi na mente da pessoa, através da unção do Espírito Santo, que ela nasceu para ser alguém grande. Então tem uma mentorada minha que ela virou empresária, ela abriu uma hamburgueria e está fazendo faculdade. Ela disse, apóstolo, eu nem imaginei que era possível isso para mim. Eu nem imaginei, mas essas mentorias o Senhor me ajudou, eu entendi quem eu sou em Deus. Então, às vezes, é uma falta de identidade. Eu tinha algo que a minha esposa, inclusive, ela me repreendeu muito. Pastor Aristo, eu tava num nível que eu não gostava nem de andar em lugares que tinham pessoas.
Eu era muito antissocial, porque eu vim de uma geração, meus pais tinham dinheiro. Eles tinham uma linha de churrascaria, mas aí quebraram. E eu nasci no tempo que eles quebraram. Então eu nasci numa mentalidade de escassez, e que tudo é caro, de não tenho dinheiro. São palavras de maldição. Eu não tenho dinheiro, tudo é caro. Então eu cresci nesse meio. Quando eu conheci a minha esposa, ela já tinha uma empresa, a gente começava a andar num shopping que não tinha ninguém. Depois, a gente começou a andar em shoppings que eram mais lotados, eu ia para lugares que ficava mais tranquilo, eu ficava mais à vontade. Então ela quebrou essa crença limitante em mim. Ela me ajudou. Então hoje eu vou para lugares bons, hoje eu tenho muitos amigos que são milionários, converso com eles de igual para igual, porque são pessoas muito humildes, inclusive. Tem um que eu tava conversando ontem, entendeu? O cara é muito próspero. Por se eu ter noção, o cara tira 100 mil por mês. E o coração dele é voltado para a obra de Deus. Super humilde. E o cara falou para mim, disse, olha, eu tenho uma vontade de orar em línguas. Mas outro sonho que eu tenho é de aprender a orar. Eu disse, cara, vou te contar uma coisa. Talvez você não me conhece, mas eu vou orar para que você tenha isso. Então, eu entendi que Deus quer levantar empresários dentro da igreja, homens prósperos, homens ricos, milionários, para ajudar. Como é que a gente vai combater a fome só com Jesus te ama? Jesus te ama vai mudar a pessoa, mas um prato de comida vai alimentar a fome dela. Então, eu tenho um projeto, eu falei com Deus, Senhor, se o Senhor me crescer, fazer eu crescer, eu desenvolver mais, eu quero ter um projeto que vai ser ininterrupto. Serão 50 cestas básicas para 50 famílias. E eu também quero ajudar crianças com doenças raras. Eu amo esse tipo de criança. Tem uma criança que eu estava num momento depressivo na minha vida. Eu assisti um vídeo dela dançando e eu comecei a chorar. Aquela menina, coincidiu que essa menina, ela é do Kentucky. E o senhor lembra do avivamento de Husby? Ela mora a 1 hora de Husby. Deus não só desceu na faculdade, Deus enxertou a terra com avivamento. E quando eu vi o vídeo daquela criança com essa doença, acho que era uma anemia rara, eu comecei a chorar e eu tive a intenção, meu Deus, eu sou tão inútil, me perdoe. Perdoe, Senhor, por favor. Então dali Deus mandou abrir um grupo, eu abri um grupo, dali Deus mandou iniciar a escola, depois Deus mandou gravar aula, depois Deus mandou escrever livro e por último Ele mandou eu fazer mentoria. E das mentorias, tudo que Deus mandou fazer nesse curto tempo, me trouxe para o mercado financeiro. E aí veio parar em São Paulo e tá aqui no Podercast. Glória a Deus. É assim, Deus faz. E, meu irmão, muita gente fala assim, pastor, eu quero participar do seu Podercast. Fala assim, ore. Ele orava e tá aqui, né? Ele orava, falava, eu quero estar lá, quero estar lá. E Deus preparou hoje. Apóstolo, queria até deixar um bom tempo para você orar primeiro, como Deus te usa na cura. Tem muita gente que assiste que tem vários tipos de problema. E segunda oração, orar para Deus estar ativando, né? Você disse que Amém. ativa, né? Então, fica à vontade aí para orar. Amém. Deixa Deus te usar, como diz os pentecostais. Amém, queridos. Deus abençoe você. E você que tá com problema, bico de papagaio, caroço, cisto, você que tem um braço maior do que o outro, você no momento da oração, você deixa ele junto, tá? Não tem problema nenhum se estiver desigual. Você que é cego, coloque o dedo nos olhos. Você que é surdo, coloque o dedo dentro dos seus ouvidos. Você que tem qualquer enfermidade, eu quero que nesse momento você fique em espírito, acreditando que já aconteceu. Porque tem curas que dependem da sua fé, tem curas que dependem do ambiente, mas tem curas que também dependem da fé de quem está ministrando. E eu tenho fé para te ver curado. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus, eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nesse momento, Senhor Espírito Santo, eu te dou louvor, Pai. Oh, Espírito Santo, aleluia. Que o teu poder, a tua graça, a tua manifestação, oh, Maracatosi eleborosia, rico parusi, lecante le vivo azufeque, kim carabasso aponio azuva, le recompe le va sozarei, levrafia, azufeque, ho rakatakuzi, le prosuta antelino maracataya, zopresito capario, lico paruzi, ho la prasuta, le ketekio, barakatandele vivo azufeque.
Seja curado agora, em nome de Jesus. Receive a miracle in the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Receive a miracle. Receive a miracle. Receive a miracle. Receive a miracle. Depressions, in the mighty name of Jesus, come out. Demons, in the mighty name of Jesus, come out. In the mighty name of Jesus, come out. Seja curado agora pelo poder do sangue de Jesus. Eu quero que você agora, no ato de fé, procure a enfermidade. Procure a dor agora. Você que está com moletas, comece a andar. Você que é cego, comece a ver. Eu declaro que você está curado pelo poder de Jesus. Curado em nome de Jesus. Rola capra suta carabocha. Oh, me dá as mãos, pastor Ariston. Santo Espiritual, eu ativo agora. Eu ativo os olhos no espírito do teu filho. Eu ativo a função, eu ativo a capacidade de atrair seres angelicais. Eu ativo sobre ele uma unção sobrenatural. Eu libero sobre ele o manto que recebi de Joseph Babalola, o manto de oração, o manto que atrai seres angelicais. Nesse momento, ondas de eletricidade, angels, I command that to be open. In the name of Jesus. Eu te ativo no espírito, com as mesmas capacidades que estão sobre mim. Prosperidade está sobre ti, honra estará sobre a barrosica, lecrosuta. Eu vejo no espírito uma construção, eu vejo a construção em um prédio da Crozicataia. O Senhor fala ao meu espírito que vai te dar um lugar fixo, Licoparusi. Eu vejo homens de terno, eu vejo homens grandes, serão investidores, Ecaparosa. Não será mais, Senhor, como vai ser, mas o Senhor está dizendo, eu vou fazer. Eu transfiro sobre ti essa capacidade no espírito, que os seus olhos se abram, que a interação com seres angelicais aconteçam. 1, 2, 3, 4. In the mighty name of Jesus Christ. Que os seus olhos se abram. Que os seus ouvidos se abram. E que a unção de comissão a osimante licopracia te acompanhe onde quer que você vá. Eu te vejo em um estádio de futebol. Marosica. O Senhor diz assim: o mesmo coração que tinha sobre Billy Graham tem sobre ti. Lecrosua, seu coração crema almas. Anjos de poder, ministrem sobre ele agora. Ministrem sobre ele agora. Uau. Eu vejo o Senhor vestido com aquelas vestes sacerdotais. Lacrasupe, lecrasute, lecrosuta. Se prepara para receber mais ainda. Pau! Racacico pararabolcha. Aonde você pisar, uma atmosfera de poder e de cura acompanhará. Um novo nível em curas. Ah, meu Deus, uau. Lacrante leprostiqueta, barrosi que te confusi antelino, maracataia, acho coprusi, lecrosia, marante levivo, azufeque, quincarabasso apônio, licobarate, loprosutaka. Você que não é batizado com o Espírito Santo, seja agora, receive o Holy Ghost, receive o power in the mighty name of Jesus Christ. Oh, reparacadousica. Wow. Hey, Matthew. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Oh, açúcar parosa. Lembra de TB Joshua? Vai ser assim os níveis de cura. Aleluia. Topou, curou. Uau, que atmosfera. Você recebe aí, escreve aí, eu recebo. Uau. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Atmosfera. Vamos colocar o tema aqui, atmosfera de glória. Atmosfera de glória. É bom esse tema, né? É. Atmosfera de glória.
Apóstolo, fala suas redes sociais. Você falou que faz mentoria. A pessoa talvez fale assim: eu quero uma mentoria do apóstolo. Não sei se funciona aberto. Explica aí como funciona a mentoria e a pessoa te encontrar no Instagram. Se você tem canal no YouTube, não sei se. Você fala o YouTube, Instagram. Pronto. O meu Instagram tá lá o nome Eli Idaúza. Eli Idaúza, você coloca lá no Instagram, vai aparecer. Tem um poucos seguidores que eu não falei essa parte, que eu fiquei anônimo durante 14 anos. Eu sempre achei uma coisa, antes de eu falar sobre algo ou fazer, eu preciso ter, algo tem que ser comprovado em mim, que funciona. Para não ser apenas, não, eu consigo fazer algo, aí você ora e não acontece. Então eu passei muitos anos estudando, tendo base, para que quando eu encontrasse pessoas religiosas que duvidassem, eu tivesse muita base para comprovar aquilo. Que nem transferência de unção. Eu vou comprovar do início ao fim. Não usando apenas o livro de números que fala que Deus desce, ou até mesmo só Elias. Mas eu vou estar mostrando que toda a Bíblia gira em torno da transferência de unção. Toda a Bíblia. Ah, eu não acredito. Você não acredita, vai ficar sem receber. A transferência de unção é algo autêntico. E esses homens que você vê Deus usando são homens autênticos. Honre esses homens. Honre essa unção. O meu YouTube tá lá também o nome Apóstolo Eli Idaúza. Tem alguns vídeos, são vídeos antigos, algumas aulas que eu ensino, porém eu vou estar recapitulando, fazer um rebrand lá, tá gravando num cenário melhor, porque até então eu não tinha condições na época. Antes do mercado financeiro, eu vivia uma condição de vida boa, mas eu não tinha como patrocinar um lugar melhor. Hoje eu tenho, então eu vou estar gravando aulas mais exclusivas, conteúdo muito forte. O meu número para contato ainda é de Sergipe, é 799-9932-7010. Eu tanto faço mentoria em grupo, como faço mentoria também particular. Pode pôr esse contato na descrição do vídeo? Pode. É o mesmo que eu falei com você? Sim, sim. Então, eu vou deixar o Instagram dele e o contato dele, o número dele vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. A descrição é fechada, às vezes a pessoa não entende YouTube. Você tem que ir debaixo do vídeo, tiver alguma letra ali, às vezes tá podcast, seja lá o que for, você abre a descrição. Aí abre, aí vai estar o Instagram e o contato dele. Porque muita gente depois comenta lá, cadê o Instagram? Na descrição. Descrição. Pessoal, tem uns que não sabem, entendem mexer e essas mentorias individual não é em grupo. Tem grupo, né? E tem individual. Em grupo eu faço toda segunda-feira. Tem uma equipe já, acho que tem umas. É como eu falei que eu não sou tão conhecido, então tem só no máximo 15 pessoas. Sim. Particular pessoa. Peraí, isso aqui é o TDAH. Às vezes falha a Mentoria mente. individual. Individual e tem em grupo. Em grupo, como eu falei, toda segunda-feira. Individual, você vai marcar um horário e a gente vai estar fazendo. Lembrando que a mentoria individual eu só faço pela noite, porque eu passo o dia todinho dando mentoria no escritório, né? E no escritório, no mercado financeiro. Então, à noite eu dou mentoria individual. Eu tenho alguns mentorados de Portugal, sabe? De Angola. Então, eu sempre reservo esse horário, porque assim, a pessoa pode querer aprender sobre um tema como o Sumo Angels. É um tema que as pessoas me procuram muito. E eu não ensino assim para todo mundo. O Sumo Angels é como convocar anjos. Eu não ensino para todos. Livro, né? E eu preciso eu senti no Senhor de ensinar aquilo. Porque imagine um conhecimento desse cair em mãos erradas. Então, mesmo se alguém, eu quero essa mentoria, você vai ver se é para ensinar vou orar com a pessoa, vou fazer vou fazer uma análise, vou conversar com ela, vou ver o coração dela. O senhor vai, né? Não tem essa mentoria gravada? Não, essa não. Essa só tem para as pessoas que me acompanham, já que são mentorados. Eu liberei para eles, inclusive eu falei, lembra para vocês que eu falei que se você seguir esse cronograma, sua vida muda. Lembra onde foi que eu gravei a última aula? Eu tava em cima de uma laje, um cenário super feio. Olha onde eu tô hoje. Então, isso literalmente muda e é bíblico, tá lá. De Gênesis a Apocalipse você vai encontrar essa mesma coisa. Só que, como disse, a Bíblia não é para leitor, a Bíblia é para quem medita. E quem medita vai enxergar com os olhos espirituais. Tá, glória. E os meus livros a pessoa pode tá adquirindo também através do meu contato, né? Esses livros, exemplo, o Open Ears e o Sumo Angels eu vou dar pro pastor Ariston. É um presente meu para ele. Aleluia. Entendeu? Agora, os outros, você vai me procurar lá e eu vou estar liberando para você. Por quê? Assuntos como esse eu gosto muito de tratar com líder. Que nem eu tenho um apóstolo daqui de São Paulo que eu mentorio ele.
Eu trato muito com líder, porque a visão do líder já é diferente de quem ainda não alcançou essa patente. Às vezes a pessoa não tem a estrutura para receber aquilo, E né? você acaba destruindo a pessoa, dando um conhecimento que está além da capacidade Às dela. vezes a pessoa vai fazer algo que tudo tem um processo, né? Às vezes a pessoa quer acelerar o processo, tem um processo. Então, apóstolo, foi uma bênção, Deus preparou hoje. E se você quer que ele fale só de experiência dos anjos, como comandar os anjos, aqui ele deu uma pincelada, mas ele tem um livro, ele tem uma mentoria sobre isso, e o que ele pode falar num podcast, é lógico, nem pode falar tudo. Se você quer que ele fale disso, como fala, como convocar os anjos, vai ser o próximo tema. Você quer falar assim, eu quero o próximo podcast, como convocar os anjos. Se você escrever isso, eu vou saber que você chegou no final do podcast. Então escreve aí, como convocar os anjos. Próximo podcast, se você quer esse assunto. Amém, apóstolo? Amém. Obrigado aí. Obrigado, senhor. Que Deus possa continuar abençoando você nessa jornada aqui em São Paulo, aqui que está aqui na cidade do lado, Guarulhos. E Deus abençoe todos os seus projetos. Amém, pastor. Prazer foi todo meu, tá? Amém. Então, até o próximo programa, se Deus quiser. Fique com Deus. Tchau, tchau.